no capítulo 24, no verso 32. Verso 32 está escrito assim: aprendam a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Deus e Pai amado, soberano, aprendam a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Logicamente, Jesus estava falando para uma sociedade em que a natureza estava em equilíbrio e que eles também eram homens da terra e muito em contato com a natureza. Ou seja, eles sabiam. Nós, se eu apresentar uma figueira para você, talvez você nem saiba que árvore é essa. Que árvore é essa? Você pode passar por uma figueira e dizer assim: que árvore é essa? Não, mangueira não deve ser, porque mangueira está sendo sempre com manga. Você vai olhar e vai perguntar: que árvore é essa? Que é muito difícil. Tem alguém aqui que conhece uma figueira só de olhar? 2. Você é jardineiro, acho que você conhece. Lógico que você conhece. Então, uma figueira nós não conhecemos assim uma figueira. Então, esse contexto foi falado para pessoas que conheciam o que era uma figueira. Porque se você falar isso aqui hoje, no tempo de hoje, quando a figueira brotam, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, renovação dos ramos, o brotamento das folhas, né? Vocês sabem o que isso significa. Significa que está próximo o verão. O verão está às portas. Mas na antiga versão, diz de uma forma bem mais atualizada. A antiga versão diz de uma forma mais atualizada. Olha só que coisa incoerente, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que Jesus está dizendo aí? Olha, este é o sinal. Este é o sinal. Em outro momento na Bíblia, ele vai falar, ele vai criticar: vocês não sabem conhecer os sinais dos tempos? Vocês olham para o céu e dizem: vai chover. Vocês olham e vocês não reconhecem os sinais? Ele vai colocar na nossa responsabilidade reconhecer os sinais. E aqui está sendo dito exatamente isso. Olha, tem um sinal aí do final dos tempos. Os ramos se renovam e as folhas brotam. Está próximo o verão. Mas que sinais são esses, né? O que ele estava querendo dizer exatamente com isso? Então agora eu vou ler o verso todo. Então 24, verso 32 em diante diz assim. Verso 29 diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele grande dia, ele estava falando do fim, dos eventos do fim. Ele estava falando dessa coisa dos ramos se renovarem e das folhas brotarem. Ele estava falando disso, desses eventos. Olha, o verão está chegando, hein? Olha os ramos.
olha as folhas, olha as folhas. O verão está chegando. Ele estava falando disso. Aí ele entra com um mais na história. No entanto, mas, a respeito, verso 36, onde eu estou, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para mim, gente, que descrição da boca do próprio Jesus foi dada aos discípulos de como seria a segunda vinda. Haverá sinais, haverá eventos que vão acontecer, que aqueles que estiverem apercebidos vão identificar. E ele diz, como é que vocês sabem que vem o verão? Vocês olham para a figueira, né? A figueira avisa que o verão está próximo. A figueira avisa que o verão está aí. Porque os ramos se renovam e as folhas brotam. E quando você vê isso acontecendo, você diz, o verão está chegando. Mas qual é o dia que o verão chega? Bom, o pessoal da meteorologia sabe qual é o dia que o verão chega. Mas nessa época aqui ninguém sabia qual era o dia que o verão chegava. Verão chegava por causa desses sinais da natureza. Olha, está chegando o verão. Olha, vai esquentar agora. Olha, o sol vai ser mais intenso agora. Mas ninguém sabia exatamente o dia. Nesse tempo aqui, ninguém sabia o dia. Que olha, hoje começou o verão, que nem nós sabemos hoje, por causa dos estudos meteorológicos e tal, e a ciência toda desenvolveu muito. Então, nesse tempo aqui que foi falado isso, ninguém sabia qual era o dia que o verão chegava. Ele estava falando da sua segunda vinda, mas, a respeito daquele dia, e ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É uma linguagem metafórica para falar sobre a sua segunda vinda. Pois assim como foi nos dias de Noé, aí dá uma dica tremenda, assim como foi nos dias de Noé. Gente, a história de Noé é bem conhecida, é um relato curto, mas dá para a gente perceber todos os detalhes que a gente precisa perceber. Como é que era nos dias de Noé? Todo mundo estava vivendo a sua vida tranquilamente. Casava-se e dava-se em casamento. A vida estava transcorrendo normalmente. Havia um Noé naquele tempo preocupado, porque Deus disse que ia acabar com tudo. Havia um Noé preocupado, porque Deus tinha chegado para ele e falou, olha, faz uma arca, porque eu vou acabar com toda essa gente aí, e não vai sobrar ninguém, só quem estiver dentro da arca. Faz uma arca então, Noé. E Noé então teve que fazer uma arca às pressas, levou 100 e poucos anos, mas tudo bem, foi o que ele pôde fazer. E Deus aguardou essa arca ficar pronta. E as pessoas pensam, Noé é louco, Noé não tem muita coisa na cabeça. Como fazer uma arca no monte? Como fazer um barco no monte? Pouca mão de obra, ele e os seus filhos. Como assim? Mas esse homem se propôs a se preparar para esse dia. Para o dia que ninguém sabia quando ia ser, e muito pelo contrário, a grande maioria esmagadora ainda dizia que ele era doido. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam-se e bebiam-se, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Quando Noé entra na arca, ainda pior ainda, ninguém nem... Não davam bola para Noé de jeito nenhum, a ponto até de um homem entrar na arca, se trancar dentro dela, cheia de bicho,
e ninguém nem se dá conta. Aí a chuva veio, aí lembraram de Noé. Tinha aquele doidinho aí que estava fazendo um barco no seco. E onde é que ele está? O barco já está até fechado lá, já está até fechado o barco. Imagina se alguém ali naquele morro ali que a gente vê, tem uma visibilidade fantástica daquele morrinho ali, começa fazendo um barco lá em cima e contando uma história que isso tudo aqui ia encher de água. Entendeu o tamanho do absurdo? É o que nós estamos fazendo hoje, afirmando que Cristo voltará sobre as nuvens com poder e glória. Anjos. Haverá uma grande batalha no final entre o bem e o mal. É o que nós estamos fazendo hoje. Quem no século XXI vai acreditar? Poucas pessoas acreditam, e eu nem sei se todo mundo que já diz que acredita, acredita mesmo. Nós estamos fazendo exatamente o que Noé tem feito. Esses anos todos, desde que eu cheguei aqui, a gente está fazendo isso que Noé tem feito. Se preparando para o fim. Eu estou me preparando para o fim, irmãos. Desde que cheguei aqui, desde que me converti, eu nem sabia que quando eu me converti, eu não sabia que eu estava me preparando para o fim. Isso foi um negócio que foi crescendo na minha cabeça ao longo dessa caminhada, que eu estava me preparando para o fim. Estava me preparando, desde o início eu estava me preparando para o fim, sem até ter essa percepção. Hoje eu tenho essa percepção muito clara na minha cabeça. Eu estou me preparando para o fim, desde o início lá. Agora, quando eu cheguei aqui, irmão, isso era uma bênção tão grande. Queimados era uma paz, não sabe de nada. Queimados era uma paz, era um lugar muito feio, mas tinham pessoas maravilhosas, o que me encantou nessa cidade. Pessoas que me ensinaram a tomar café. Eu não sabia. Eu era o cara do todinho. Tomava só leite com Toddy. Quando chegava, o senhor aceita o café? Café? Aceito, né? Gente, desse jeito. Então, uma cidade que me ensinou muitas coisas legais, boas, conheci pessoas maravilhosas, fantásticas, que me fez eu me apaixonar por esse lugar. E eu morava lá no Rio de Janeiro, a 10 quilômetros da Barra. Com 15 minutos eu estava dentro do Barra Shopping, de carro. E com 10 anos, eu falei assim, vou morar em Queimados, porque lá é melhor do que aqui. Desse nível, lá é melhor do que aqui, porque lá tem um pessoal que eu estou encantado por ele. E eu vim para cá. Não me arrependo de ter vindo para cá. Porque as pessoas maravilhosas me cercaram, são maravilhosas até hoje. Bem, então essas coisas, né, o povo fantástico, maravilhoso, essa missão me trouxe para cá. E eu aqui estou desde esse tempo que começamos aqui, e eu estou falando isso para dizer que nessa época a gente falava de coisas que a gente via muito pouco, quase não via. A gente falava de um futuro. Preguei muitas séries sobre a nova era. A nova era está aí. Fantasticamente funcionando. O peixe está sendo jogado fora do aquário. O cristianismo está sendo esquecido. Jesus está virando uma imagem corriqueira, que até no peito da banda de rock ele já anda. Desse nível, desse jeito. Hoje nós temos muitos sinais. Mas eu não quero falar de todos os sinais. Eu não quero falar de todos os ramos que se renovam, nem de todas as folhas que brotam. Eu quero falar só do incêndio. No mesmo dia, eu estava com o pastor Valmir, de vez em quando a gente faz uma fofoca santa ali, um do lado do outro. E eu aí mostrei para ele, Valmir, olha aqui, Apocalipse 16, Valmir. Valmir, olha, Valmir. Ele, vou ler em casa, pastor, leia 16 todo. Apocalipse 16, Valmir. Olha só o que está escrito nesse Apocalipse 16, que fizemos estudo outro dia. Verso 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como
como de um morto, e morreu toda o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgastes essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Deus estava castigando a terra e os anjos diziam: Isso não é injustiça, isto é justiça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glórias a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Gente, flagelos. E um deles fala a respeito de um calor intenso, um sinal no sol. Ora, como é que um homem da época de João poderia compreender isso, né? Uma fala dessa de Deus, Deus mandou escrever. O quarto anjo derramou uma taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. Aí você vai me dizer: pastor, eu sei que o senhor é uma pessoa inteligente. Incêndio sempre existiu. Queimadas programadas que acidentalmente lastram em tudo, sempre existiu também. Gente ruim, má, que bota fogo no mato, ou então, que não é ruim, é má, é interesseira para fazer pasto, tem que acabar com a floresta? Também, pastor. E eu diria para você: prezado irmão, você está corretíssimo, se não fosse algumas informações que lhe faltam. E eu fui atrás delas. Eu fui atrás das informações que faltavam, para você entender que os ramos estão se renovando e as folhas estão brotando. Um sinal claro que o verão vem. Eu fui atrás disso porque eu falei: ficar lendo só a Bíblia, lendo a Bíblia, é bom, mas tem gente que tem uma fé tão rasa que consegue se justificar, que consegue dizer assim: não deve ser isso, não pode ser, está muito cedo. E aí a gente hoje tem acesso a muitas informações, né? A internet propicia isso. A gente tem que levar vantagem com essa tal de internet, porque desvantagem ela nos dá muita, né? Mas ela nos dá vantagem também. E aí eu fui atrás das informações. Fiz uma pergunta aqui. Sabe aonde? A arma poderosa que o anticristo colocou no mundo. Inteligência artificial. A Terra está passando um período de seca muito grande, incêndios em vários lugares. Isso sou eu escrevendo. Quantos e quais lugares tivemos incêndios florestais em consequência das mudanças climáticas? Eu fiz essa pergunta na inteligência artificial e ela respondeu assim. Bom, primeiro ela faz um discurso, tal, parará, papapá, repete a pergunta que você fez, quem usa sabe como é que é. E aí depois ela foi fazendo a lista, para você não pensar que é só no Brasil. Então ela botou assim: Amazônia,
Brasil, Peru, Bolívia e Colômbia, Austrália, Califórnia, Sibéria, Canadá, Grécia, Turquia, Espanha, Portugal, Argélia, Itália, Chile e Indonésia. Os incêndios estão nesses lugares, os mega incêndios que matam, destroem, têm um poder de destruição enorme. Então ela foi listando, e listou todos esses lugares, e listou também as datas dos incêndios. Gozado, 2017 para cá, basicamente, todos numa década só, na mesma década. Desses 12, nesse ano, nós tivemos 4 lugares que incendiaram ao mesmo tempo. Mas como eu sou desconfiado, eu falei, não, eu tenho que tirar essa dúvida. Eu já sei agora que o mundo está incendiando, porque são todos os lugares do mundo que tem aqui. Então eu perguntei, nestas proporções, tivemos incêndios em anos anteriores, ou estamos em um momento atípico? A minha pergunta é o seguinte, isso acontece sempre? Nós já tivemos incêndios no mundo. Nós já tivemos incêndios em outras épocas. Ou nós estamos em um momento atípico? E ela respondeu, estamos vivendo um momento atípico em termos de frequência e intensidade de incêndios florestais, especialmente nas últimas décadas. Bom, se mundo é mundo, desde que mundo é mundo, com não sei quantos milhões de anos, e a gente conta aí de 6.000 anos para cá a existência do homem na face da Terra, mais ou menos, 6.000 anos para cá a existência do homem, não, 6.000 anos para cá a existência da história, mais ou menos, só agora, esses incêndios que sempre existiram, ele é reconhecido como momentos atípicos. Em outras palavras, até o computador sabe que alguma coisa diferente está acontecendo lá fora. Até o mundo sabe que alguma coisa diferente está acontecendo lá fora. Não sabe por quê, não sabe como. E aí virão os entendidos para dizer, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Eu até concordo com algumas hipóteses de que é o aquecimento global, o desmatamento, essas coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que tudo isto também está escrito. Esse ano já tivemos 7 ondas de calor atípico no Brasil. 7, estamos na 7ª onda de calor atípico, que não se via em anos anteriores. Mas hoje, a gente vê. Quando eu falava de nova era, em 95, 90, 85 não, 95, 90, isso aí, quando eu falava de nova era, eu estava falando de um futuro que a gente pensava que não iria viver. A irmã Lília aqui, os estudos de nova era, fez vários. Os estudos do Apocalipse, fez vários. Era uma época que eu era muito apocalíptico naquela época. Fazia muitos estudos sobre o Apocalipse. O Apocalipse foi o livro que eu mais li na Bíblia, até hoje. Meu Apocalipse é todo marcado, todo riscado, todo para lá, pintado. Quando eu fui ontem fazer essas marcações, já tinha um monte de outras marcas, onde eu fui marcar, eu falei, caramba, tem que marcar de novo. Gente, nós estamos vivendo uma época atípica, até mesmo reconhecido pelo top do top da tal de inteligência. Até mesmo reconhecido pelo top do top da inteligência. Isso não aconteceu em momento nenhum da humanidade. Tudo quanto é lugar, em uma década só, resolver pegar fogo. Na proporção. Na intensidade. E aí a gente voltando em Mateus 24, verso 40. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês
menos esperam. As pessoas pensam que vão ver a besta sentar no trono. As pessoas pensam que vai ver... Meu Deus do céu. Gente, a perseguição já está aí, a besta já está no trono há muito tempo. A besta já está no trono há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo ela já está sentada no trono dela. A perseguição está aí, sutil. Tem perseguição inteligente. Se a perseguição que mata, que arranca a cabeça, é perseguição burra. É perseguição inteligente, sutil. Que não deixa você saber que está te levando para longe da presença do Senhor. Que o que o diabo quer não é matar você, não. O diabo quer é tirar você da presença do Senhor. Porque quando você morrer, o diabo não precisa se preocupar em matar você, porque morrer você vai. Agora, quando você morrer, você tem que estar perdido. E não salvo. O que adianta? O diabo matou e você estava salvo. Pronto, foi para o céu. Viver com o Senhor. Lhe fez um favor. Lhe fez um favor. Antecipou o prêmio. Antecipou o galardão. Ele não está afim de matar você, mas ele evoluiu. Ele está afim de acabar com a tua vida espiritual. É disso que ele está afim. Acabar de você como um ser de Deus. É disso que ele está afim. É disso que é onde ele investe. Para você ficar desanimado, para você ficar... pecou, coitado, pecou, tá vendo? Tu não tem jeito mesmo, não, olha só. Meu irmão, você tem jeito, meu irmão, se está desanimado, vem para cá, porque a gente vai ensinar você a rir de novo. Gente, os ramos estão se renovando. E as folhas estão nascendo de novo. O verão vem. E alguns de nós está preocupado com coisas que alimentam a nossa carne, coisas que alimentam a nossa vaidade. A gente é vaidoso, irmão, eu sou vaidoso, tá? Eu sou vaidoso. Alguém mais aqui é vaidoso igual a mim? Pois é, eu sou vaidoso, irmão. Pois é, eu sou vaidoso. Eu reconheço isso. Reconheço isso. E essas coisas precisam ser mortificadas dia após dia, porque quando eu mato isso hoje, isso nasce amanhã de novo. Tu mata isso hoje, isso nasce amanhã de novo. Lá está você sonhando alto demais, lá está você pensando besteira, lá está você de novo com aquela bobagem que te distancia de Deus, que te manda para longe. Meus queridos irmãos, do que nós precisamos é enxergar os ramos brotando e as folhas se renovando. Folhinha tudo nova, ó, folhinha nova, ó. O verão vem. O verão está aí. Que dia? A gente não sabe que dia vai ser. A gente não sabe que dia virá o verão. Vocês não sabem o dia, porque esse dia está preparado para o Senhor. Mas fica a dica, olha, não vai acontecer nada demais. O pessoal vai estar casando, dando-se em casamento, tal, a vida vai estar transcorrendo normalmente. Até que um dia virá sobre as nuvens, com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Os dois estarão no campo. Um vai ser tirado. Sabe o que eu leio? Qual é a minha leitura que eu faço de uma ideia dessa? Vocês não estavam separados dos outros, não. Vocês estavam todos juntos, misturados lá. Mas nesse dia, 2 estarão no campo. Um vai ser tirado. 2 estarão na cama. Um vai ser tirado. 2 estarão, sei lá, passeando. Um vai ser tirado. 2 estarão na pescaria. Um vai ser tirado. 2 estarão trabalhando no seu emprego lá. Um vai ser tirado. Senhor, está tudo misturado aí, com o povo aí. Quase que ele diz, 2 estarão dentro da igreja. Um vai ser tirado. Podia ter dito, né? Pois é. Mas não disse, não tinha igreja ainda, a igreja não ia surgir.
300 anos depois. Um vai ser tirado. Vocês vão estar espalhados aí. Vocês vão estar no meio desse pessoal, no meio do povo aí. Mas se mantenham firmes, esperando o dia da volta. Então fica para nós o final do verso. Vigiem, verso 42, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O que estamos fazendo na igreja? Estamos vigiando. Em nossas casas, estamos vigiando. Nos trabalhos que realizamos, trabalha, tá? Mas vigia também. Trabalha vigiando. Não pensa que lá no trabalho o negócio rola ao contrário, não. Lá rola do mesmo jeito que rola aqui. Seja um crente lá no trabalho. Seja um crente na calçada. Quando você se propõe a ser um crente no trabalho, um crente na calçada, um crente, sei lá onde você estiver, você está vigiando. Porque o coração do ser humano, ele é enganoso. Ele nos engana, por isso que a gente tem que se conhecer direitinho. Ele nos engana. Porque o dia vem em que a gente não sabe. Temos sinais? Sim, temos sinais. Pastor, está dizendo que vai acabar tudo amanhã? Não, não estou dizendo. Inclusive, irmãos, eu não vou além do que eu estou dizendo aqui, mas talvez eu deixe escrito para a posteridade alguma parede dessa igreja aí, para os crentes daqui a 300 anos dessa igreja. Vou deixar alguma coisa escrita nessas paredes aí. Porque se você for uma pessoa observadora, se você acreditar nos sinais, até a ciência já dá sinais. Ontem eu fui ler algumas pesquisas sobre os incêndios e sobre o estrago que está fazendo na natureza. E eu fiquei assim, espantado do que os cientistas estão dizendo. Meu lamento é que nenhum cientista é político. O mundo é governado por políticos que nada tem a ver com a ciência, que não estão nem aí para a ciência, para o que se conhece. Então, tem a ver só com o dinheiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É nesse nível que rola a administração do mundo. Os cientistas só fazem descobertas, publicam nas revistas científicas e logo em seguida são engavetadas. Então, as pesquisas que já foram feitas nesse campo da natureza e do aquecimento global e das queimadas e etc., as pesquisas que já foram feitas neste campo apontam que o planeta não ultrapassa, vai ficar entre 2.200 a 2.300 o colapso completo do planeta. Vai ser inóspito a vida na Terra em 2.200 a 2.300, em algum ponto aí, a vida nesse planeta será inviável. Se continuarmos nesse rumo. Eu aí pedi à inteligência artificial, me faz um desenho de como você entende que estará o homem daqui a 100 anos. A humanidade vai estar como daqui a 100 anos? Ela fez um desenho, só que eu estou lembrando disso agora, não trouxe o desenho para vocês verem. Mas muito interessante o desenho. Ela fez um desenho dividido ao meio, onde de um lado, uma cidade grande, bacana, bonita, iluminada, ao longe.
E ela fez na perspectiva que ela estava do outro lado. E do outro lado, as pessoas vivendo em casas pobres, paupérrimas, tendas, e com um aparelho nas costas, um respirador. Daqui a 100 anos, a inteligência artificial interpreta que as pessoas não vão conseguir respirar livremente, só por intermédio de um respirador. Então, aquela caixa que você vê o astronauta na Lua andando com a caixa atrás, mais ou menos isso num tamanho menor, com uns LEDs assim acesos, tal. Assim que ela imagina o mundo daqui a 100 anos. Uma divisão social grotesca entre a miséria e quem conseguiu se defender da miséria. Nosso futuro, irmãos, do jeito que a humanidade está indo, não é bom. Ainda bem que daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. Diga graças a Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Nenhum de nós estará aqui. Mas o triste é que os filhos talvez estejam, alguns, ainda daqui a 100 anos aqui. Que eles se preparem para isso. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.